Luiz Inácio Lula da Silva, aos 77 anos de idade, foi eleito com 50 pela terceira vez. Vamos voltar aqui para a gente poder ver os percentuais, com 50,82% dos votos contra 49,18% dos votos de Jair Bolsonaro. E vai governar o país de 2023 a 2026. Essa é a primeira vez na história que um presidente é eleito para um terceiro mandato no Brasil. O petista voltará ao Palácio do Planalto 12 anos depois de deixar o governo. E pela primeira vez na história, um presidente que tenta a reeleição perde, que foi o caso agora de Jair Bolsonaro. O chefe do executivo foi derrotado por uma diferença minúscula. Vamos ver aqui a quantidade de, por enquanto, de votos? É pouco menos de 2 milhões de votos. Exato. Ou seja, é uma coisa inédita. Uma campanha, um resultado cheio de questões históricas. Vamos voltar aqui só para ver a quantidade de urnas apuradas. A gente tem 98,34%. E ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva estará Geraldo Alckmin, aos 69 anos, que será o seu vice-presidente. Ex-governador de São Paulo e ex-tucano, Alckmin foi candidato a presidente 2 vezes, em 2006 e em 2018, perdeu nas 2 ocasiões. Ele é o político que mais vezes governou São Paulo, o estado mais rico do Brasil. E Paulo, a gente tem uma eleição cheia de componentes históricos, não é mesmo? Primeira vez que um presidente não é reeleito desde que a gente tem reeleição no Brasil. Primeira vez que um presidente é eleito para o terceiro mandato, e aqui vale a gente abrir um parênteses histórico. Getúlio Vargas, sim, foi eleito para o que seria um terceiro mandato. No entanto, ele foi um ditador, ou seja, ele não foi eleito 3 vezes. Anteriormente a essa eleição. Exatamente. Ele chegou ao poder, mas sem ser eleito na primeira vez. Ele chegou ao poder em 1930, depois de, teoricamente, perder uma eleição altamente contestada. Então, dali até 1937, ele governou tentando dar uma ideia de que era um país democrático, e em 1937 ele instala um regime ditatorial conhecido como Estado Novo. Depois da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil lutou ao lado dos aliados contra os regimes fascistas e nazistas da Europa, e o Brasil foi parte dos vencedores, a sua situação como ditador no Brasil não ficou mais sustentável, e ele então deixou a presidência e voltou pelo voto em 1955. O lema dele qual que é? Getúlio de novo nos braços 1950. Do povo. 1950, perdão. 55 não foi. Foi. E foi justamente isso. Ou seja, a gente tem aqui uma eleição repleta de componentes históricos. Uma coisa importante é o seguinte, é que o Getúlio Vargas, entre a saída dele e o retorno, houve apenas um mandato presidencial. E o Lula foi reeleito agora, depois de 12 anos, de 3 mandatos presidenciais, que agora é menor, né? Na época ali era 5 anos, agora são 4 anos, mas enfim, quer dizer, foi o mandato de Dilma Rousseff, que foi abreviado, o segundo mandato abreviado, e depois o de Jair Bolsonaro, quer dizer, é uma diferença de tempo muito grande, né? Por isso Lula não é exatamente uma pessoa jovem, ele tem 77 anos, ele disse até que não pretende disputar a reeleição, isso é importante notar, se bem que outros presidentes também já falaram que não pretendiam e disputaram a reeleição. O próprio Joe Biden, que venceu Donald Trump Exatamente. Nos Estados Unidos, inicialmente, ele chegou com 77 anos também ao poder, e ele dizia inicialmente que ele não seria candidato à reeleição. No entanto, recentemente, ele já mudou o discurso dele, e ele já cogita a hipótese de concorrer à reeleição dos Estados Unidos daqui a 2 anos. Ou seja, é uma questão que a gente, por mais que Lula tenha dito que não vai ser candidato à reeleição, o tempo e só ele é quem vai determinar o que vai acontecer. E tem mais um componente histórico aqui, Paulo, nessa eleição. Getúlio Vargas, que a gente citou agora há pouco, foi o presidente que mais dias ficou à frente da presidência do Brasil, aproximadamente 15 mil dias, incluindo os períodos ditatoriais. Lula e Fernando Henrique Cardoso eram exatamente iguais, tinham exatamente o mesmo tempo como os segundos presidentes que mais tempo ficaram à frente do Brasil. Agora, Lula se isola no segundo lugar, lembrando que ele teve o apoio de Fernando Henrique Cardoso nestas eleições.